amparo da lei, ou seja, pela autotutela, sem aqueles casos em que a lei permite, ele vai estar cometendo o crime do artigo 345 do Código Penal, que é o crime de exercício arbitrário das próprias razões, que popularmente é conhecido como fazer com as próprias mãos, não é verdade? Então, vejo que resolver com as próprias mãos, isso é crime, porque quando não há chance da autotutela, porque não existe previsão na lei, não há chance da autocomposição, porque não consegue o acordo entre o empregador e o empregado, então tem que partir para a heterocomposição e buscar a jurisdição, provocar a jurisdição, para que o Estado, então, resolva aí, através do devido processo legal trabalhista, previsto no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. Então, o que vai acontecer? Na verdade, temos aí o autor, né, que vai, essa flecha vermelha que vai ligar o autor até o Estado juiz, representa a ação trabalhista, né? A ação trabalhista, então essa flecha de baixo aqui, que está entre o réu e o autor, essa flechinha vermelha, que tem um X aí, significa o dissídio, ou seja, o conflito. Não existe uma ação sem conflito, não é verdade? Necessariamente deverá haver um conflito. Então, esse conflito é exatamente o mérito, é o que vai ser discutido durante o devido processo legal do artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. Então, vejo que, havendo conflito, havendo dissídio, o autor não podendo agir pela autotutela nem pela autocomposição, ele vai ter que buscar a heterocomposição para que o Estado juiz possa decidir quem é que tem razão, quem é que não tem, isso é a jurisdição. Então, essa flecha vermelha que está entre o autor e o Estado juiz, exatamente a ação, é o direito de ação previsto no artigo 5º, inciso 34, a linha A da Constituição Federal, e no caso da Justiça Trabalhista, é a reclamação trabalhista lá do artigo 804 da CLT, e subsidiariamente, nos termos do artigo 786 da CLT, existe aí a necessidade do uso subsidiário da petição inicial do artigo 319 da Lei 13.105 de 2015. Muito bem. Então, aquele que se julgar ofendido, que terá o ônus da prova nos termos do artigo 818 da CLT e também do artigo 373 da Lei 13.105 de 2015, então, ele vai buscar essa ação para provocar o exercício da jurisdição, porque a natureza da jurisdição é que ela é inerte, ela não se mexe, então ela tem que ser provocada. Então, tudo tem que ser provocado. Agora, o juiz vai receber essa petição, vai ler essa petição, e se não tiver algum pedido de liminar, por exemplo, uma tutela de urgência, lá do artigo 300 da Lei 13.105 de 2015, ou uma tutela de evidência, lá do artigo 311 da Lei 13.105 de 2015, a tutela de urgência é quando há necessidade urgente de que o juiz, antes de começar o processo, ele tome alguma providência urgente. Já a evidência, não. A necessidade, por exemplo, da preservação preservação do emprego, preservação de algum fato, né, que seja de competência aí das partes que estão envolvidas e que o juiz tem que tomar, mas não é uma urgência, né, é evidência que poderá acontecer alguma coisa que venha a extinguir esse fato e, com isso, prejudicar o processo, como está lá no presente no artigo 311 da Lei 13.105 de 2015, que é o Código de Processo Civil. Então, tem uma distinção aí entre tutela de urgência e tutela de evidência. Tem que tomar cuidado aí na hora de fazer uso dessas tutelas aí, que são as liminares, né? Aquilo que o juiz, aquela providência que o juiz, nos termos do artigo 203 da Lei 13.105 de 2015, ele terá que ou despachar, ou decidir, ou mesmo sentenciar,
conforme preconiza o artigo 203 da Lei 13.105 de 2015. Então, vejam que o juiz poderá decidir aí já nessa situação aí, do artigo 300, né, que é a tutela de urgência, e o artigo 311, que é a tutela de evidência. Assim como o juiz também poderá decidir sem analisar o mérito, quando ele não achar a questão do mérito presente nas provas e nas alegações, conforme preconiza o artigo 485, da Lei 13.105 de 2015, diz que o juiz poderá julgar sem analisar o mérito, ou ele poderá também julgar antecipadamente, mas analisando o mérito do artigo 487 da Lei 13.105 de 2015. Quando a decisão for pela decisão for sem análise do mérito do artigo 485, a parte poderá novamente entrar com a ação judicial com os mesmos pedidos, né? Já se for pelo artigo 487 da Lei 13.105 de 2015, aí ele não poderá mais decretar, terá que dar outro motivo diferente, para que ele possa, então, ajuizar uma nova ação na Justiça do Trabalho. Então, nós veremos isso com mais calma. Por enquanto, eu quero que os senhores assimilem a questão da necessidade da ação trabalhista. Para que existe a ação trabalhista? Na verdade, é para provocar a jurisdição, uma vez que o autor não podendo fazer uso da autotutela por não existir a previsão na lei, né, não conseguir a autocomposição através da mediação, através da conciliação, conforme prevê o artigo 840 da Lei 10.406 de 2002, então nós temos aí o único caminho, o terceiro e último caminho, que é buscar a heterocomposição através da jurisdição e, quando for possível, pela arbitragem, conforme preconiza aí a lei 9.307 de 95, e está lá no artigo 507-A da CLT, não é verdade? Então, a jurisdição ela começa com o envio da petição, hoje, eletronicamente, pela Lei 11.419, a Lei do Processo Judicial Eletrônico, né, e também a Resolução 185 do Conselho Nacional de Justiça, resolução do Conselho Nacional de Justiça, né, a resolução número 185, e as petições são assinadas eletronicamente, pelos tokens aí, né, pelos os sinais, pelos códigos presentes aí na medida provisória 2.200 de 2001. Medida provisória 2.200 de 2001 é a medida do ICP, né? O ICP traz aí os códigos para as assinaturas eletrônicas que dão validade jurídica às petições iniciais do artigo 319 da Lei 13.105 de 2015. Então, o juiz vai receber essa petição, vai fazer uma distribuição, logicamente, nos termos do artigo 284 da Lei 13.105 de 2015, o juiz vai receber essa petição e, fora os casos de liminares, né? Liminar quer dizer in limine, quer dizer bem no início, ou seja, a necessidade de uma providência bem no início, então ele vai, para prosseguir o processo, ele vai ter que exercer o direito fundamental de todo e qualquer acusado, que é, como diz lá o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, diz que em todo o processo, seja ele um processo administrativo ou um processo judicial, é direito fundamental do cidadão a garantia do contraditório e da ampla defesa com todos os meios e recursos a ela inerentes. Então, veja que nós temos aí duas coisas. O primeiro, o contraditório, né? E segundo, a ampla defesa. O que é o contraditório? Na verdade, o juiz não poderá decidir, a não ser que seja um caso de liminar, sem ouvir a outra parte. Então, é direito da outra parte sempre ser ouvida. Então, no processo, nós falamos aqui na petição inicial, a petição inicial é aquela primeira petição que o juiz vai receber para que ele possa dar andamento no processo, para que ele possa iniciar o processo, né? Depois do processo iniciado, muitas outras petições serão encaminhadas ao Poder Judiciário através da Lei 11.419
da resolução número 185 do CNJ, que é o processo, o PJE, né, o processo judicial eletrônico. Então vejam que o processo judicial eletrônico ele será usado muitas vezes para o envio de petições. Há processos que têm mais de 1000 petições. Ora, a petição apresentando um documento